Eterno e soberano Senhor, amado de nossa alma, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais um dia de vida. Mesmo em meio a tanta dificuldade, a tanta luta, o Senhor tem nos dado vitória. Somos gratos a Ti, Senhor, porque apesar de nossas falhas, de nossos pecados, a Tua graça tem nos alcançado, a Tua misericórdia tem nos compreendido e estamos, Senhor, diante da Tua presença. Abençoa cada um de nós, Senhor. A Tua palavra que iremos falar nesta tarde seja uma palavra que venha dos altos céus e que possamos transmitir ao coração dos Teus filhos, Pai. Assim, Senhor, seja conosco em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, queremos saudar a você e a sua casa com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo o entendimento. Somos gratos a Deus pela sua vida, por você estar sempre conosco aqui, sintonizado na Rádio Capital do Cajur FM 106,3. Também somos gratos a Deus pelos irmãos que estão a nos acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube. Deus abençoe os irmãos que estão sempre sintonizados e também conectados através da programação do programa Estação Gospel. Quero mandar um abraço também para os amados irmãos ali de Pedra Branca. Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo, ali daquela abençoada igreja, Assembleia de Deus, Templo Central em Pedra Branca. Estamos com muita saudade das nossas reuniões, dos nossos cultos, momento de comunhão com os irmãos, de nos reunirmos ali para adorarmos ao nome do Senhor Jesus Cristo. A última vez que estivemos na igreja foi na Santa Ceia, o terceiro domingo do mês passado. Já mais de mês, ainda estamos nesse momento delicado de decreto, em que não se pode haver aglomeração de pessoas. E por esse motivo, nós vamos continuar orando para que o Senhor abrevie esses dias e logo, logo possamos estar de volta à congregação, o lugar do ajuntamento solene, onde nós nos reunimos para adorar o nome do Senhor Jesus. Nesta tarde, quero também mandar um abraço para minha esposa, a irmã Branca, Adriele, que estão lá no Crotador, e toda a minha família que está ali também ouvindo a programação. Nesta tarde, quero compartilhar com os irmãos uma leitura na carta, a epístola que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 6. Vou ler aqui uma leitura que é bastante conhecida, mas é para a nossa reflexão nesta tarde. Efésios 6, a partir do versículo 10, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. Esta é uma passagem bastante conhecida. O apóstolo Paulo finaliza esta carta aos Efésios, que é inclusive a carta que estamos agora estudando na nossa escola bíblica,
Esta carta é uma carta que fala bastante àquela igreja e a nós nos últimos dias. Paulo fala acerca da salvação como sendo um dom pela graça. Paulo fala para esta igreja acerca da unidade da fé entre gentios e judeus. Paulo trata de vários assuntos, santidade, fala também acerca dos costumes dos gentios, fala inclusive dos deveres domésticos, como se deve comportar o marido e também a esposa, como também os filhos. Mas Paulo finaliza a carta trazendo uma palavra de encorajamento para a igreja de Efésios, a igreja de Éfeso. Paulo finaliza a carta trazendo esta palavra de encorajamento para a igreja em Éfeso. Uma palavra de encorajamento, mas ao mesmo tempo de contínua luta, contínua batalha, de uma palavra de incentivo a estar sempre lutando por um objetivo, por um ideal. Por isso que Paulo, no versículo 10, ele começa dando esta palavra dizendo: no demais, irmãos meus. Ele está dizendo assim: eu quero dizer-vos por último, eu quero recordar-lhes, eu quero deixar bem claro que é necessário que vocês estejam fortalecidos no Senhor. É interessante observar este conselho de Paulo, porque é necessário nesses últimos dias, mais do que nunca, que estejamos fortalecidos no Senhor. Estamos, assim como naqueles dias, passando por uma guerra renhida. Estamos em uma batalha tremenda. Estamos em uma situação muito difícil, complicada. Nessa situação em que nos encontramos, a palavra que o Senhor inspirou o apóstolo a escrever cabe perfeitamente para nós. A palavra é: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esta fortaleza, este fortalecimento deve ter um norte, uma direção, deve vir de alguém que tem realmente poder para dar. E este alguém é o Senhor. Ele, na força do seu poder, ele é capaz de nos dar ânimo, vigor, coragem, ousadia para enfrentarmos esta batalha. Esta batalha, ela é travada, o apóstolo Paulo vai dizer, que ela é travada nas regiões celestiais. Agora, para que nós estejamos enfrentando esta luta, devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus. É interessante esta colocação do apóstolo, porque depois de falar de maravilhosas bênçãos de Deus, acerca da salvação em Cristo Jesus, mostrar a importância de lutarmos pela nossa fé, de vivermos uma vida santa e piedosa, Paulo vai dizer que há uma batalha renhida, há uma batalha constante, há uma luta diária e frequente, e que nesta luta, nesta batalha, nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Para que estarmos revestidos desta armadura de Deus? Para que possamos estar firmes, para que possamos estar firmados, de pé, diante de toda a astuta cilada do diabo. Olha, o diabo é aquele que é o nosso adversário. O diabo é aquele que o Senhor Jesus Cristo descreveu, que veio para matar, roubar e destruir. O diabo é o causador de todas as espécies de males que existem sobre a terra. Todas as intempéries humanas, todos os conflitos existenciais, todas as guerras, todas as enfermidades, pandemias, todas as doenças, todos os conflitos pessoais, eles surgem a partir de um causador, o diabo. O diabo é aquele que tem a astúcia de lançar ciladas.
ele é especialista em destruir, em roubar e em matar. Por isso, Paulo nos alerta e nos incentiva a estarmos revestidos de toda a armadura de Deus, porque só assim iremos resistir e estar firme contra todas as ciladas que o diabo lançar contra a nossa vida. É incrível, mas nós às vezes acabamos esquecendo disso. É incrível, mas às vezes esquecemos que a nossa luta é contra o diabo. Nós não estamos nesta terra para lutar contra a carne ou contra sangue. E parece que nós invertemos a ordem dos adversários, ou deixamos de lutar contra o adversário que realmente é adversário. O nosso adversário, o adversário meu e seu, é o diabo. Mas nós não nos revestimos para lutar contra ele. E acabamos nos revestindo de ira, de maledicência, de cólera, de mágoa, de rancor contra o nosso irmão. E aqui, quando eu falo irmão, nosso semelhante, aquele que está convivendo conosco as mesmas situações, passando pelas mesmas angústias. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai deixar bem claro que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, nós não temos que empregar a nossa força, que nos revestir de alguma armadura, qualquer que seja, para lutar contra o nosso próximo, contra o nosso semelhante. Não, de maneira nenhuma, porque a nossa guerra não é contra o nosso próximo. Mas Paulo vai deixar claro que a nossa guerra é contra os principados, é contra as potestades, é contra os príncipes das trevas deste século. Observe que há uma hierarquia angelical do mal. Há uma organização da maldade orquestrada pelo diabo, que é o nosso adversário. Ele está nas regiões celestiais, na questão espiritual. Ele está arquitetando, tramando todos os dias contra a nossa vida. Ou você pensa que todas as situações de conflito que estamos passando é simplesmente obra do acaso? É mera coincidência? Às vezes ficamos meio que jogando tudo para a casualidade, ou dizendo, não, aconteceu isso por conta disso. Queremos sempre arrumar um pretexto, um argumento para justificar, ou para não reconhecer, ou para não enxergar que tudo que há de ruim neste mundo parte de um princípio, surge de uma situação, surge da organização diabólica que já está implantada nas regiões celestiais. Quando fala regiões celestiais, fala na atmosfera que está sobre a face da terra. Aqui nas regiões celestiais está travada uma guerra das potestades do mal, dos príncipes das trevas deste século, dos principados da maldade contra a nossa vida. E o que fazer para vencer esta guerra? Precisamos nos revestir com a armadura de Deus. Precisamos estar preparados. Precisamos estar atentos para o que o Senhor nos destinou de armas espirituais para enfrentarmos esta batalha. Não podemos entrar nesta guerra desprovido. Não podemos enfrentar esta guerra desguarnecido. Se enfrentarmos a guerra sem nenhuma preparação, sem nenhum preparo, nós perderemos. Seremos destruídos, seremos presa fácil do diabo. Porque, ao contrário do que muitos pensam, o diabo é organizado. Ele é sagaz, ele é astuto. Ele tem as suas artimanhas. E não podemos enfrentá-lo de qualquer maneira. Por isso Paulo está dizendo, é necessário que estejamos revestidos de toda a armadura de Deus. Mas, irmão Adriano,
quais são estas armaduras que o Senhor disponibiliza para nós, para que possamos enfrentar toda esta guerra contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Quais são essas armaduras, ou quais são essas armas que o Senhor tem disponibilizado para nós? O apóstolo Paulo vai fazer uma relação delas a partir do versículo de número 13. Ele vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Eu quero ler esse versículo em outra tradução, que diz assim: portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo sempre que ele atacar. E quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Olha, Deus, ele não nos deixa desprovido de guarnição. Deus não nos deixa desprovido de munição. Deus não é um Deus covarde que nos abandona no meio da batalha. Ele deixa que nós enfrentemos a guerra, a batalha, mas Ele nos dá as armas corretas para batalhar. Quem sabe você pode estar pensando: eu estou nesta luta, eu estou nesta guerra, e o Senhor me abandonou. De maneira nenhuma. Deus está contigo, e Ele te dá armas, Ele te dá estratégias, Ele te dá poder para que você enfrente todas as astutas ciladas de Satanás. E quando você fizer isso, você vai atacar o diabo, e quando tudo acabar, você vai estar de pé. Quando nós estamos com as armas corretas, lutando contra o inimigo correto, que é o diabo e não o nosso próximo, nós venceremos a batalha e não seremos destruídos. Venceremos e continuaremos de pé, firmes na presença de Deus. Por isso o versículo 14 vai dizer: estai, pois, firmes. E aqui ele vai dar a primeira arma: cinja os vossos lombos com a verdade. O diabo é o pai da mentira. O Senhor Jesus Cristo disse isso certa vez para os seus discípulos: o diabo é o pai da mentira. Ora, se o diabo é o pai da mentira, e nós estamos lutando contra o diabo, nós não podemos usar as armas que ele usa, que é a mentira. Por isso que nós não devemos, como cristãos, jamais fazer uso dessa arma, que é a mentira. Pelo contrário, devemos vencer a mentira com a verdade. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a primeira arma que o Senhor nos disponibiliza é cingir os nossos lombos com a verdade. Esta é uma arma poderosíssima que o diabo não consegue resistir. Por isso ele diz: façam para vocês, estejam cingidos, vestidos com o cinturão da verdade. Então, meu amado irmão, abandone a mentira, fale a verdade, seja verdadeiro, seja sincero nas suas ações, nas suas posições, nas suas decisões. Use a verdade, e a verdade vos libertará, vos fará vencer toda a mentira que o diabo lança, que está sendo propagada todos os dias. Hoje em dia a mentira tem até nome bonito, é fake news. Então há muitas fake news espalhadas mundo afora, sendo faladas e acreditadas, mas eu e você devemos acreditar na verdade, e a verdade é a palavra de Deus, a palavra que liberta o homem, que transforma a vida do homem. Mas ele vai falar mais, ele vai falar ainda no versículo 14, que devemos vestir a couraça da justiça. Ora, a couraça da justiça
fala da aprovação de Deus para a nossa vida. Quando nós usamos de justiça com o nosso próximo, conosco mesmo, nós somos aprovados por Deus naquilo que nós empreendemos, naquilo que nós fazemos. Então, ser vista da couraça da justiça, porque Deus é justo e Ele quer que também pratiquemos a justiça, que sejamos justos. Mas Ele vai falar mais, eu estou aqui correndo contra o tempo para nós terminarmos. Ele vai falar mais sobre calçar os nossos pés na preparação do Evangelho. Na versão que eu trouxe aqui, na versão viva, diz: calcem sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregar o Evangelho. Ou seja, calcem os pés no Evangelho da preparação, no Evangelho da paz. O que é isso? O Senhor nos deu uma arma poderosa. Esta arma desfaz todas as astutas ciladas do diabo. A única arma que tem poder para desfazer as obras do diabo é a palavra de Deus. Como um bom combatente do Evangelho, devemos distribuir essas armas. Devemos distribuir esta palavra. Ou seja, devemos ensinar, propagar, proferir a palavra de Deus. Por isso ele fala de calçar os pés e andar depressa, pregando o Evangelho da paz. Eu sei que esses dias não tem como estarmos pelas ruas, de casa em casa, pregando a palavra. Mas nós podemos pregar a palavra através das redes sociais, como estamos fazendo agora. Use as suas redes sociais para propagar, para pregar o Evangelho da paz. Faça isso depressa. Faça isso com urgência. Não perca tempo com palavras frívolas, falando o que não convém, dizendo o que não edifica, falando palavras negativas, usando a sua boca para proferir palavras malignas. Não faça isso. Como crente em Jesus, como servo de Deus, divulgue, pregue, fale da palavra de Deus. Seja a boca de Deus para um mundo que está doente, para um mundo que está em guerra e que não tem a armadura de Deus como você tem. Então distribua a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Olha que arma poderosa. Nós temos o poder de Deus em nossas mãos. O apóstolo Paulo diz isso aos romanos: eu não me envergonho do Evangelho. Tem muita gente que tem vergonha do Evangelho. Tem muita gente que não divulga a palavra de Deus nas suas redes sociais, sem vergonha de pregar o Evangelho nas redes sociais, mas não sem vergonha de divulgar palavras frívolas, imagens até mesmo sensuais, pornográficas. Não tem vergonha de divulgar coisas que não edificam, mas tem vergonha de pregar o Evangelho, de anunciar a Cristo. Então, se nós queremos vencer a guerra contra o diabo, que é o causador de todas as espécies de males, precisamos pregar a palavra. O apóstolo Paulo foi bem categórico a Timóteo, dizendo: prega a palavra, a tempo e a fora de tempo. Era como se ele estivesse dizendo: prega a palavra quando dá para pregar, quando tudo está bem, quando não há coronavírus, quando não há perseguição religiosa nem política, prega. Mas quando houver coronavírus, perseguição religiosa, política, prega também. Anuncia a Cristo também. Prega a tempo e a fora de tempo. Todo tempo é tempo de pregar o Evangelho, de anunciar a palavra. E esta é uma das ferramentas ou uma das armas que está incluída no pacote da armadura de Deus para mim e você vencermos todas as astutas ciladas de Satanás. Mas há uma outra arma que é o escudo da fé, que ele fala que devemos tomar este escudo, porque somente com este escudo da fé poderemos apagar todos os dados inflamados do maligno. É interessante que agora, para se proteger do coronavírus, devemos usar máscara.
Eu quero fazer uma comparação para que você entenda. Assim, para vencer o diabo e as suas astutas, devemos ter o escudo da fé, que somente ele pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Em uma guerra, nós sempre somos alvos de ataque. Sempre é lançado setas, dados inflamados. Eu fui ver o que é dados inflamados, é uma flecha com uma tocha de fogo na ponta. Olha, é uma arma muito cruel. O diabo todos os dias lança essa arma contra mim e a tua vida. Como nos defender? Como não estar vulneráveis a este ataque? Como não ficar suscetível? Como não sermos atacados, destruídos por este dado inflamado do maligno? Só não seremos atacados se tivermos o escudo da fé. Porque o escudo da fé apagará os dados inflamados do maligno. Sabe, o alvo principal desses dados inflamados do maligno é atacar a nossa mente, cauterizar a nossa mente, fazer com que fiquemos com a mente enfraquecida. Então só podemos fazer com que estes dados não nos alcancem se tivermos o escudo da fé. Tivermos a nossa fé alicerçada no Senhor Jesus Cristo. Tivermos a convicção e a certeza de que o Senhor está conosco nesta batalha. A nossa fé deve estar firmada no Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero terminar falando que há uma outra arma que o Senhor nos disponibiliza, que é o capacete da salvação. O capacete da salvação. É interessante que o capacete da salvação é a palavra de Deus. Este capacete da salvação está à nossa disposição. E com este capacete nós podemos também brindar a nossa mente contra todas as agruras, todos os ataques que o diabo lança contra nós. Sabe, estar com o capacete da salvação é estar com a nossa mente voltada para as coisas do alto. É pensar, compreender, entender que os céus é uma realidade. É ter a mente de Cristo e não mais uma mente natural, humana, caída, depravada, voltada para as coisas deste mundo. Nós andamos com os pés na terra, mas o nosso pensamento está nos céus. Por isso ele diz: tomai o capacete da salvação. O capacete da salvação. Isso fala de uma vida para nós reservada. Estamos lutando aqui. Estamos enfrentando o diabo aqui. As hostes do mal. Os príncipes das trevas deste século. Estamos em uma guerra constantemente. Mas nós temos uma certeza. Que nada tira nossa esperança. Nada tira nossa certeza de dias melhores. E aqui, dias melhores não é apenas aqui na terra ou aqui na terra. Porque Jesus disse que aqui basta a cada dia o seu mal. Então nós não temos a esperança de dias melhores aqui tão somente. Pode ser que venha dias melhores aqui na terra. Pode ser que não venha. Mas uma coisa é certa. Se aqui na terra não tiver dias melhores, não houver mais esperança para nós, nós temos a certeza que lá no céu há esperança para aqueles que estão com a armadura de Deus, que estão na frente de batalha, que estão lutando com as armas corretas contra o adversário correto, que estão com o capacete da salvação, que estão protegendo a sua cabeça, a sua mente dos ataques infernais do mal. Então também tome esta armadura para você nesta tarde. Mas para terminar, ele vai dizer que nesta guerra, além do capacete da salvação, existe a espada do Espírito. Tanto o capacete como a espada do Espírito é a palavra de Deus. Tenha esta palavra com você. Guarde essa palavra no seu coração. Ninguém entra numa guerra sem a espada, sem a arma que pode atingir o adversário. Então não esteja desarmado, mas esteja armado com a palavra de Deus. Esteja com a espada desembainhada, pronto para
ferir o adversário. A espada é a palavra. Esta espada é poderosa. Ela vence qualquer ataque do inimigo. Tome esta espada do Espírito em suas mãos e lute a guerra que lhe está proposta, e você vencerá a batalha. Você, como disse o apóstolo Paulo em Romanos, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Receba esta palavra nesta tarde. Não desanime, não desiste da luta, continue lutando, porque o Senhor dará vitória a cada um de nós. Precisamos apenas estar com a armadura de Deus, lutando contra o inimigo correto, que não é o nosso irmão, não é o nosso próximo, não é o nosso semelhante. A nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas é contra a potestade, contra os príncipes das trevas, contra os príncipes deste século, nas regiões espirituais, celestiais, contra as hostes do mal. Então, meu amado irmão, receba esta palavra nesta tarde e não desanima, continua lutando, que o Senhor nos dará vitória em nome de Jesus. Eterno Senhor e soberano Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra que foi falada nessa tarde. Que venhamos a nos revestir de toda a armadura de Deus, para enfrentarmos, Senhor, o nosso maior inimigo, que é o diabo. Precisamos estar, Senhor, atentos, vigiando e orando, e lutando contra toda investida maligna. Nos fortalece, nos encoraja, nos faz, Senhor, estar firmes diante das lutas, das tentações, das perseguições, das tribulações que são lançadas todos os dias contra a nossa vida, Senhor. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia do teu povo, Senhor. Não nos deixe desanimar, não nos deixe desistir, não iremos nos render, não iremos retroceder, Senhor, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Fortalece-nos, Senhor, a cada momento. Estamos no campo de batalha. Muitas das vezes somos atingidos, Senhor, e queremos desanimar. Mas, Senhor, nos reveste com teu poder. Nos anima, Senhor, a cada luta que enfrentamos. E assim sairemos vencedores desta guerra, Senhor. Porque o Senhor nos garante a vitória pelo nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Abençoa a todos que ouviram esta programação, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.